Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando mais sobre esse momento de transição da Igreja Católica. Papa Bento XVI agora é Sua Santidade Papa Emérito, né? E nós estamos tirando dúvidas aqui sobre vários momentos, várias coisas que mudam a partir de agora na Igreja Católica. Hoje pela manhã, a gente sabe que o Papa se despediu dos cardeais. Ângelo Sodano, que é o decano do Colégio Cardinalício, representou os demais cardeais em uma mensagem agradecendo o Papa Bento XVI. Dom Ayrton, o que é o decano em si, né? Como a gente pode entender essa figura do decano que hoje chamou a atenção da gente durante essas cerimônias de despedida do Papa? O decano, entre os cardeais, é aquele que tem proeminência, aquele que vem primeiro. É como se fosse o animador, o coordenador de todos os cardeais. Mas ele é também por causa da idade, por causa do tempo. Então, o decano é aquela pessoa que está, por alguma razão, ou por mais tempo histórico, ou por mais tempo como cardeal, ou por mais tempo como bispo, ele está em primeiro lugar, depois vem os outros. Então tem o decano do Colégio Cardinalício, que é o cardeal Ângelo Sodano. Nesse momento em que o Papa não está, quem toma as devidas decisões e providências no Vaticano? Então, nesse momento que é sé vacante, não se toma decisão. Nenhuma. Não se decide nada, apenas se faz aquilo que está previsto de ser feito para a eleição do novo pontífice. No caso, o conclave. Que é o conclave, sim, mas na igreja toda, mesmo os departamentos, os dicastérios da Cúria Romana, tudo isso, nesse período tem um modo de procedimento diferente daquele normal. Não se decide coisas fundamentais, se decide aquilo que é do dia a dia, né? Da caminhada do dia a dia, mas não se toma grandes decisões. Nos dicastérios, ou seja, nos organismos da Cúria Romana, que tem a responsabilidade de encaminhar as coisas na igreja, isso tudo vai acontecendo normalmente. Agora, não se vai fazer uma nomeação de bispo se não tem o Papa. Jamais. Não se faz. Não se faz uma criação de uma diocese se não tem o Papa, né? Então, as decisões fundamentais, elas não são feitas agora nesse período, não são tomadas. E, como os organismos e os escritórios, os departamentos continuam o seu trabalho, eles têm um modo de proceder normal que vai conduzindo todo o trabalho sem parar. A igreja não para, tudo continua acontecendo, sem, contudo, fazer, como já disse, essas grandes coisas que são fundamentais para a vida da igreja. Não se toma decisão. Na missa, na oração eucarística, existe um momento, né, que os fiéis acompanham a oração pelo Papa, além dos bispos, padres, pelo Papa. Como fica nessa hora? Então, neste momento da oração eucarística, onde nós rezamos pelo Santo Padre, o Papa, falamos o nome do Papa, pelo nosso bispo, falamos o nome do bispo. Então, nesse momento, na missa, não se reza mais pelo Papa. Se reza pelo nosso bispo, pelos ministros da igreja ou por todos os bispos, mas não se nomeia mais o Papa, nesse período de sé vacante. Nem ninguém, em nome do Papa, muito menos. Não, nem ninguém. Não, simplesmente se omite aquela linha ou aquela frase onde se menciona o Papa. Bom, nessa quarta-feira, o Papa fez sua última audiência geral. Vamos rever alguns momentos. Quase 200 mil fiéis acompanharam agora há pouco, às 6h40 da manhã, horário de Brasília, 10h40, horário local, a última audiência geral do Papa Bento XVI. O Papa foi saudado pelos milhares de fiéis. A audiência foi excepcionalmente na Praça São Pedro. Durante o sermão, o pontífice afirmou que tem grande confiança no futuro da Igreja Católica. O sumo pontífice também contou que teve grandes alegrias e muitas dificuldades em seu pontificado. Ele ainda reiterou que renuncia não pelo bem dele, mas pelo bem da Igreja, e que está consciente da gravidade de seu ato. Papa não está sozinho na condução da Barca de Pedro, embora lhe caiba a primeira responsabilidade,
o Senhor colocou ao meu lado muitas pessoas que me ajudaram e sustentaram. Porém, sentido que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o bem da Igreja. Deste passo com plena consciência de sua gravidade e inovação, mas com uma profunda serenidade de espírito. Bento XVI agradeceu também aos fiéis de língua portuguesa. Amados peregrinos de língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e compreensão com que acolhestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho da Igreja, na oração e na reflexão, com a mesma dedicação ao Senhor e à sua esposa, que vivia até agora e quero viver sempre. Bento XVI renuncia oficialmente amanhã. Por volta do meio-dia, horário de Brasília, o pontífice passa a ser chamado de Sua Santidade Bento XVI, Papa Emérito. Quanta gente reunida esperando, né? Simplesmente avistar, né, esse último momento, essa audiência tão bonito da gente ver. E o Papa hoje, nesses últimos dias, né, padre, tão cercado por tantas pessoas, agora em Castel Gandolfo e depois para um mosteiro. Ele fica fechado, ele fica enclausurado, muitas pessoas podem se perguntar a respeito disso ou não. O Papa ele pode receber pessoas ou algumas pessoas, né, elencadas pelo próprio Vaticano, pela Igreja, de sua confiança. Olha, eu penso que sobre isso existe, assim, uma liberdade pessoal dele. Ele optou por estar agora, depois que renunciou a essa missão, nesse contexto onde ele quer se dedicar prioritariamente à oração, mas dentro de um contexto de oração que é esse mosteiro. Logicamente, ele vai ter acesso a contatos com pessoas que possam eventualmente querer visitá-los, amigos ou quem sabe até familiares, bispos aí, assim como, porque ele deixou a função, né, a missão específica de Papa. Agora, ele continua sendo um bispo da Igreja, cardeal, enfim. Normal. Normal, ele não só deixou essa missão. Até é bom esclarecer, porque a gente nota em algumas reportagens, aí em jornais, televisão e rádio, que às vezes o pessoal pensa que a renúncia do Papa é a renúncia de toda a vocação dele. Não é, é daquela função específica de ser Papa. Dom Ayrton, o Papa deixa algum tipo de orientação, se é assim que a gente pode chamar, para um possível sucessor para o futuro? Não. Com certeza não. Porque ele mesmo reelaborou aquelas leis que vão orientar um pouco a escolha, ou melhor, a realização do conclave. Por exemplo, que não é necessário esperar os 15 dias que já eram previstos por lei na Igreja para que comece o conclave. Ele deixou a critério dos cardeais decidirem sobre isso. Mas ele deveria ter feito essa lei, porque senão iríamos esperar 15 dias para depois começar as votações, não é? Então, veja, isso sim, quer dizer, esse modo de proceder para agilizar um pouco mais, ele fez um motu próprio, ou seja, escreveu um documento dizendo que se poderia acelerar um pouco isso. Não precisaria ficar esperando o tempo todo. Mesmo porque esses 15 dias previa os funerais do Papa, depois os dias de oração pelo Papa falecido e tal, para depois um pouco a adequação ao tempo e o conclave. Como o Papa não morreu, então não tem funeral, não tem dias de luto, não tem nenhuma circunstância nesse sentido, então é o conclave. Então, mas precisava de ter uma lei dizendo que se poderia fazer isso. Feita por ele, E o Papa fez, claro, ele é o Papa até hoje. Aqui no Brasil, às 4 horas da tarde, aqui no Brasil, ele era o Papa para nós. Mas depois das 4 horas aqui no Brasil e 20 horas, 8 horas da noite em Roma, então tudo o que diz respeito ao Papa Bento XVI foi lacrado. O apartamento foi lacrado, o local de onde ele normalmente os aposentos dele foram lacrados, ele foi até Castel Gandolfo, às 20 horas em Roma e às 4 horas da tarde aqui,
também as portas do Palácio Apostólico foram fechadas. Ou seja, a partir desse momento, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, não mais se apresenta para a Igreja, para o mundo como Papa. Ele não é. Agora não temos mais o Papa, né? E se ele interfere na escolha do seu sucessor, como já disse, certamente não. Aí todos nós acreditamos que os cardeais reunidos, o Colégio de Cardeais reunidos, que são 115, talvez um número assim mais ou menos desse tipo, vão se reunir para escolher o futuro sumo pontífice. Ele, o Papa Bento XVI, não estará presente, não interferirá, não por isso ele vai ficar, não vota. Por isso ele ficará 2 meses mais ou menos lá em Castel Gandolfo, que está distante de Roma, fora de Roma. Quando voltar para o Vaticano, que onde ele vai morar está dentro do Vaticano, certamente ele vai ter as atividades, como o Padre Allen bem disse, vai ter a vida normal, mas não mais a vida do Papa, de receber as audiências, de fazer, entende? Ele não vai ter mais isso, ele nem deve ter. Certamente ali haverá uma organização que vai ajudá-lo a continuar a sua vida normal e, como ele mesmo disse, na oração e na reflexão. Eu acho que vai fazer um bem enorme para a Igreja o Papa Bento XVI fazer isso. É um homem inteligentíssimo, um homem que tem uma visão do mundo e uma visão da cultura assim sem precedentes. Um homem que tem um conhecimento que vai além daquilo que nós podemos aprender, né? Porque tem experiência adquirida, tem tudo isso que ele viveu desde a sua juventude, desde jovem padre. O fez Papa, né? Exatamente. Então nós acho que vamos ganhar muito e a Igreja vai ganhar muito. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta conversando mais sobre o conclave, quando ele acontece, como acontece, enfim, todos os detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí.